Entrou pela porta dupla, como se atravessasse dois mundos ao mesmo tempo. Um piso de mármore branco que refletia as luzes do teto e, plantadas naquele brilho, botas grossas cobertas de barro. O contraste cortou o ar como lâmina fina. Olhares se voltaram, sussurros se espalharam. Alguém riu baixo, abafado para não parecer mal educado. Outro, mais franco, deixou escapar uma gargalhada curta e aguda. O homem que pisava aquele mármore era Ademir. Chapéu de palha encostado no ombro, camisa de algodão, as mãos marcadas pelo trabalho no campo. Ele vinha em paz, decidido, como quem já atravessou tempestades e sabe que certos ventos não merecem resposta. O salão exibia carros alinhados como troféus em fila. Havia um cheiro sutil de cera, couro novo e ar-condicionado trabalhando mais do que o necessário, como se o ambiente respirasse com precisão calculada. Tapetes escuros, balanços metálicos nas prateleiras, um relógio de parede cuja marca estava ali para dizer que tempo também pode ser status. Entre eles caminhavam vendedores com gravatas bem colocadas, sapatos lustrados, olhares ensaiados. À porta, uma senhora que parecia ter vindo ali para observar, Dona Beatriz, segurava sua bolsa com as duas mãos e não tirava os olhos da cena. Seus dedos tremiam levemente, não de frio, mas de quem sabia que estava presenciando algo que poderia ensinar. Ademir não veio para espetáculo. Vinha porque precisava trocar a caminhonete da fazenda. Vinha porque tinha contas a pagar, porque tinha uma família que dependia do transporte para escoar leite, para levar os filhos à escola, quando as estradas viravam lama, para ir e voltar das feiras. Não era luxo que o trouxera, era necessidade, e por que não, também um gosto simples por máquinas bem feitas. Havia um orgulho silencioso naquele homem. Não o orgulho de ostentar, mas o de ter erguido algo com as próprias mãos. Ele atraiu olhares porque sua presença destoava da coreografia do lugar. E olhares geram comentários, comentários geram julgamentos. Ricardo Tavares apareceu quando percebeu que o assunto podia render. Dono da concessionária, costumeiramente impecável, caminhou até Ademir com um sorriso que vinha ensaiado para contracenar com clientes potenciais. Era um homem de fala fluida, que sabia dos números e admirava as marcas. Mas havia no modo como ajeitava a gravata uma pressa em estabelecer quem era o anfitrião e quem era o convidado. Ele observou as botas, o chapéu, notou a poeira que reluzia nas fivelas das botas, como quem coleciona imperfeições alheias para justificar próprias certezas. Aqui não é feira, meu amigo, disse Ricardo, em tom que flertava com a graça e acabava no desprezo. Se quiser olhar, por favor. Só que, sorriu, pode tirar as botas antes de pisar no nosso showroom? A senhora da limpeza teve um ataque ao ver só de imaginar barro no mármore. Um riso contido percorreu o pequeno grupo de vendedores por trás de Ricardo. Olhares se cruzaram, como quem compartilha uma piada. Alguns riram com a boca, outros com os olhos, espécie de coro silencioso que confirma a exclusão. Dona Beatriz franziu a testa, segurou um instante o queixo e fingiu limpar os óculos, não por necessidade, mas para ganhar tempo diante do desconforto. Ademir não retirou as botas. Ficou de pé, calmo. O brilho no mármore não oferecia a ele nada que já tivesse. O brilho em seus olhos vinha de outras guias. Suas mãos, embora marcadas, não tremiam. Ele ouviu as palavras de Ricardo como quem escuta um latido distante, inútil de responder com aflição. Abriu a boca quando a visita guiada aos carros mais caros se perdeu em piadas e olhares. Vim ver os modelos X e Z, disse ele com voz firme. O preço, as condições, não vim para teatro. A fala era direta, sem rebuscamento, e foi nesta simplicidade que a reação mudou. O riso aumentou, as pessoas ao redor se inclinaram para observar a cena, aguardando a queda, o tropeço, a confissão de que o homem tinha vindo ali sem condições.
Ricardo sorriu largo, cumprimentou os vendedores com um olhar que dizia: agora a peça começa. Você tem certeza? Perguntou Ricardo com o ar de quem faz favor ao negócio. Não é todo dia que aparece alguém que prefere o barro à cerâmica do piso. A gente pode mostrar outros modelos mais populares. Os vendedores comentaram nos cantos, cada um encontrando seu álibi para a piada. Ele deve ter vindo buscar o catálogo. Talvez queira só tomar água. Quem sabe é um curioso. Alguns nervosos, outros cúmplices. Um deles, Fernando, fez um comentário mais baixo, tentando minimizar o que sabia infernizar em sua própria história. A gente já viu de tudo, né? Gente que entra com cheiro de campo e sai com cheiro de gasolina nova. O comentário arrancou novas risadas e por alguns segundos o salão inteiro se reduziu àquele círculo de superioridade. Mas havia algo em Ademir que não era previsível. Quando o desprezo aparece, ele não se defende com gritos. Ele afirma direito, e foi isso que fez. Olhou para Ricardo com a serenidade de quem calcula palavras antes de gastar energia. Ele disse com calma que precisava da caminhonete e pediu para ver os papéis, as condições, o financiamento. Foi direto e claro. A objetividade o desarmou. O ambiente, acostumado ao delírio de vendas rápidas, sentiu o tom prático dele como uma interrupção. Poucos sabiam do que havia vindo antes daquele sábado. Ninguém naquele salão poderia imaginar as manhãs em que Ademir levantou antes do sol, espantando a névoa do curral com as mãos ensaboadas de ração, ou as noites em que as contas olhavam com olhos famintos à mesa da cozinha. Ele cresceu num terreiro pequeno, filho de gente que não sabia ler muito, mas sabia do peso de um aperto de mão. Aprendeu cedo que dignidade é mais do que roupa, é postura diante da dificuldade. Mudou a velha casa aos poucos, plantou capim onde havia só pedra. Comprou uma vaca, depois um lote, depois um trator, que soube pôr no lugar certo. As conquistas vieram com suor e com noites em claro. Quando sua filha Ana fazia aniversário, ele se lembrava de um bolo simples e do brilho que vinha de ver a família unida. Essas lembranças não estavam ali como discurso, eram a base de sua calma. Enquanto isso, no canto do salão, os vendedores sussurravam entre si. Havia medo e curiosidade. Ricardo, por sua vez, começou a ajustar o roteiro. Sentiu que a venda poderia ser uma oportunidade de reforçar sua autoridade. Humilhar publicamente alguém confirmou sua posição. Quando existe alguém estranho que desafia as normas, muitas vezes é mais fácil reafirmar o grupo dominando o estranho. Ele alimentou isso. Fez uma piada maior, uma que deveria ser lembrada por semanas. Quer que eu chame alguém para limpar as botas? Perguntou alto, para que todos ouvissem com humor ácido. Ou a gente pode reservar uma área externa, tipo um lounge campo. Que tal? O som desta vez foi um riso combinado, um coro que queria selar uma humilhação. Mas nem todos riram. Dona Beatriz, que estava ali apenas para olhar e talvez relembrar um carro que teve, franziu as sobrancelhas. Havia no olhar dela uma memória de dignidade. Sabia o que é ser apontada e o que é ser deixada de lado. Outros, no entanto, pareciam se divertir com o desconforto. O mau gosto não dói quem o pratica, dói ao que o recebe. Ademir manteve a postura. Olhou novamente para Ricardo e disse: Não vim aqui para ser motivo de piada, vim para negociar. Se tiver condições, feche o negócio hoje. A resposta foi recebida com um novo silêncio, não de respeito, mas de expectativa. Era o silêncio que antecede o momento em que se espera que o fingimento caia. Ricardo perdeu por um minuto o roteiro que ensaiava. O inimigo parecia ao mesmo tempo real e inalcançável. Pragmatismo era uma capa que ele não previu. Havia algo em Ademir que deixava clara a diferença entre ser humilde e ser submisso.
Para acalmar a plateia, um dos vendedores, João, lançou uma pergunta mais técnica, como quem quer dar ar cínico de normalidade. Quer financiada? À vista? CNPJ? Havia uma suposição embutida na pergunta. CNPJ? À vista? Era como procurar um selo que comprovasse legitimidade social. Ademir respondeu sem rancor. À vista. Documento em nome da empresa da família. Posso passar o CNPJ e fazer a transferência aqui mesmo. Foi como se alguém tivesse colocado gasolina no fogo. A plateia esperou a queda de cena, a confissão de que tudo era apenas uma tentativa de diversão. Só que Ademir tinha onde buscar. A fazenda, que ele construiu e reformou, tinha CNPJ sim. O leite que produzia vendia em cooperativa. A empresa familiar estava registrada, as contas em ordem. Ele não pedia clemência, pedia o que era seu por direito. Na hora em que pronunciou a palavra Pix, um leve murmúrio percorreu o salão. Pix sempre soou como modernidade, como conveniência. Para quem vive de aparências, era quase uma arma. Fácil, instantâneo. A ideia de que alguém poderia, em poucos toques, transferir milhões e encerrar um sarcasmo fez alguns vendedores revirarem os olhos como se aquilo fosse ficção. Fernando, que havia feito piada antes, balançou a cabeça em descrença. Ricardo percebeu que precisava retomar o controle. Ele sorriu outra vez, mas o sorriso agora buscava equivalência entre ameaça e charme. Olha, meu caro, disse Ricardo, agora em tom mais baixo, mais cortante. Se pretende comprar assim, à vista, eu preciso dos dados, dos comprovantes. Temos procedimentos. Não é só chegar e pedir. Tem política da empresa. Não é pessoal. É processo. Era jogo. Mas havia também uma ponta de insegurança. Ele entendia que no mundo das concessionárias, perder uma venda por causa de uma falta de filtro social seria um soco no ego. Perder para um homem de botas sujas poderia ser um meme. E memezinhos corroem reputações. Enquanto isso, a família de Ademir era um pensamento vivo. Marta, sua esposa, estava em casa naquele sábado, analisando o orçamento com uma calma que só a experiência dá. Eles haviam conversado horas antes. Trocar o carro não era supérfluo. Havia cargas a tirar, fretes a reduzir, trabalho que demandava um veículo confiável. Marta conhecia o rosto da luta do marido. Sabia que quando ele dizia que faria algo, havia diligência atrás. Não era ostentação. Era providência. Ela mesma tinha ensacado leite, falado com vizinhos, organizado a logística do dia. Eles não precisavam de aplausos, precisavam de movimento. Do lado de fora, um carro de entregas estacionou, trazendo documentos, e um motorista de olhos espertos que observou a cena e deu um sorriso discreto ao ver a tensão se acumulando. Na recepção, uma garota mais jovem, Marina, enviou uma foto do homem de botas sujas ao grupo da loja, com a legenda: Entrada inusitada de sábado. Será cliente ou espetáculo? Comentários apareceram instantaneamente. Emojis de riso, interrogações, palpites. A cidade era pequena e pequenas coisas viravam assunto rápido. Nas mesas de cafés, nos grupos de família, nos grupos de trabalho, alguém iria falar dela no domingo. Ricardo, querendo selar o controle, pediu a documentação. A plateia imaginou que ali viria a queda. Alguns vendedores deram pequenos passos à frente, prontos para apoiar o dono. Ninguém esperava que Ademir fosse ter em mãos a chave do seu próprio destino. Ele não parecia nervoso, apenas um homem com clareza. Pegou o telefone, passou a mão na tela como quem ensaia passos, digitou o CNPJ, pediu o número da conta, consultou o aplicativo. Tudo parecia normal, até que o cenário começou a ficar estranho para quem queria um show. Está bem, murmurou Ricardo, como quem já procura o manual de procedimentos para evitar que o público perceba que estava sendo passado para trás. Só preciso confirmar alguns dados com o gerente regional. É padrão.
A menção do gerente regional era mais do que uma formalidade, era uma tática. Colocar uma autoridade distante lembrava que havia regras maiores, que reconhecimento social não podia ser assimilado somente por capital. E naquele segundo aparecia a possibilidade de um obstáculo burocrático, uma trava que poderia salvar a vergonha do dono da loja. Ricardo convidou Ademir a aguardar no escritório, e alguns vendedores atravessaram o salão como se a atenção fosse um convite para se manterem por perto. O clima, entretanto, mudou. Havia curiosidade e também um cheiro de vitória antecipada. Dentro do escritório, o piso deixou de ser o protagonista. Agora era a tela de um celular. Ademir sentou, encostou o chapéu no canto da mesa e respirou. Amanhã haveria ordenha, compromissos, problemas práticos. Mas ali, naquele instante, ele precisava só do respeito com que todo ser humano merece ser tratado. Não queria transformar nada em espetáculo, queria ser ouvido. Pousou o telefone na mesa e chamou a atenção do vendedor responsável, que trouxe a papelada com um sorriso ensaiado que começava a rachar. Senhor Tavares, disse o vendedor, em tom que tentava alinhavar cordialidade e cautela. Tem que entender que temos procedimentos, garantias, o carro X não sai sem calção. Eu entendo os procedimentos, respondeu Ademir. Sei até que vocês têm processos para evitar fraude. Tenho toda a documentação e a transferência será feita na hora. Não quero privilégios, só respeito. As palavras de Ademir ressoaram de maneira diferente ali dentro, longe dos risos. Ricardo, que acompanhava de pé, com a expressão de quem controla a corda frouxa, sentiu um pequeno tremor de inquietação. No fundo, temia o que não poderia prever. Que o homem com botas sujas pudesse de fato pagar e ainda manter a serenidade que a casa não ensinava. Naquele intervalo, Ricardo ligou para casa. Queria conselhos? Não exatamente. A ligação foi curta, quase um ritual. Passou a mão na nuca e falou com a mulher, Clara, que conhecia os detalhes do negócio tanto quanto ele. Em poucas palavras disfarçadas, anunciou o episódio e procurou confirmar sua sensação de superioridade. Clara, do outro lado da linha, teve uma resposta que não lhe agradou. Não provoque. Se for cliente, trate como tal. Caso contrário, deixe a polícia resolver. Não precisa transformar tudo em espetáculo, Ricardo. Isso reflete em mim também. As palavras foram um golpe que não o deixou imune. Em público, a postura volta a ser de bravata. Em privado, há pequenas fissuras que ninguém percebe, além de quem divide a cama e a vida. Ele respirou fundo, voltou ao salão e fez um gesto para que trouxessem a maquininha. Queria formalizar o que já imaginava ser uma farsa, mas a máquina ficou na mesa, tão inútil quanto as piadas do início. Enquanto isso, alguém lá fora já começava a registrar. Um celular apontado discretamente, um vídeo debaixo do balcão. A internet é assim, testemunha e júri em um mesmo gesto. O vídeo curto com a cena da entrada de Ademir começou a ganhar curtidas mesmo antes de sair da loja. Comentários dividiam a cidade. Uns condenavam o comportamento dos vendedores, outros riam com a piada. Claro que o humor tem formas diferentes. Há o que cura e o que humilha. E naquele momento, as duas formas conviviam em um fio tênue. Ademir, por sua vez, sentiu algo que já conhecia, o peso do julgamento alheio, mas sabia que a sua verdade não se refazia por risos. Pegou o telefone, abriu o aplicativo e transmitiu a sensação de firmeza que o acompanhou. Digitou o CNPJ com calma, conferiu os números, tocou o campo do valor. Foi preciso para ele estar ali, diante de tanta gente, para a afirmação de que dignidade não se compra com sorrisos. Não buscava humilhar ninguém. Buscava ser reconhecido como cliente, nada mais, nada menos. Na terceirização dos papéis e formalidades, a praça começou a se transformar em arena. A câmera do celular da recepcionista tremia ligeiramente quando filmava.
Um vendedor, que costumava ser o mais brincalhão, engasgou com a possibilidade do impossível acontecer ali. Uma transferência milionária feita ali, naquele balcão, por um homem que, ao entrar, foi motivo de piada. O coração do lugar acelerou na expectativa. Cada segundo parecia um sapato novo sendo passado na sola do orgulho. Quando Ademir chegou ao campo onde se define o valor, 3.200.000, alguns olhos se arregalaram. Era um número que não cabia no vocabulário de apenas uma compra do dia. Era um valor que modificava a cena. Alguns tentaram dissimular. Outros, como Fernando, que antes fizera piada, imaginavam o que tal soma poderia representar para alguém. Nas estradas de terra, no curral que precisava de reforma, na escola que precisava de verba para o material. Encostaram as mãos no balcão, não para apoiar, mas para se segurar na iminência de uma verdade que os desconcertava. Ademir respirou e colocou o dedo sobre o botão de confirmar. A respiração da sala parecia sincronizar com a sua. Por um instante, ninguém falou. O silêncio, que antes servira para ressaltar a ridicularização, agora pairava como antes de uma tempestade. Havia tensão, expectativa e a sensação de que ali não se tratava mais de uma compra. Era uma prova de que julgamentos precipitavam realidades. Do lado de fora, um cliente que esperava para provar um volante fez a pergunta que soava na cabeça de todos. Ele vai pagar mesmo? A pergunta era simples, mas falava de incredulidade. Rico ou pobre, quando se espera que algo não aconteça por conta de uma aparência, a surpresa, caso aconteça, tem a força de um terremoto. O dedo de Ademir pousou sobre a tela, firme. A cena esticou-se como uma corda. Alguns vendedores ergueram o olhar para o dono da loja esperando um gesto, uma ordem, um sinal de como reagir. Ricardo, por exemplo, sentiu o chão moer-se sob ele. Em sua cabeça havia o roteiro de humilhação e, possivelmente depois, de conserto. Agora tudo dependia de um som que poderia inverter a plateia. O bip de notificação de um Pix. A tecnologia, que em muitos casos nivela o mundo, naquela tarde se tornou árbitro das emoções humanas. Foi naquele segundo que alguém no salão, com o dedo no start do celular, publicou um pequeno questionamento nas redes. Auge do sábado. Homem de botas sujas entra e quer comprar caro. Cena ou realidade? Em poucos minutos, a pergunta gerou curtidas. A cidade, grande o bastante para difundir e pequena o bastante para julgar, começou a tomar posição. E então, antes que o dedo de Ademir apertasse o último comando, o narrador observava cada detalhe com a paciência de quem sabe que a história está naquilo que acontece depois. A expectativa, o olhar dos vendedores, a respiração de Marta, lá na fazenda, que talvez nesse instante sorrisse com a certeza de que o marido não faria nada por vaidade. O pequeno círculo de testemunhas que já haviam julgado e agora se preparavam para ver se o mundo confirmaria seu preconceito. A cena suspendeu-se, tensa como corda de violino antes do arco. No espaço entre a ação e a confirmação, surgem histórias, surgem motivações, arrependimentos, medos escondidos e também a possibilidade de mudança. Havia, naquela pausa, não apenas o destino de uma venda, mas a possibilidade de reescrever a ordem das coisas, ser ouvido, ser respeitado e talvez ensinar alguma lição sem humilhar ninguém. Havia também risco. Se aquele toque confirmasse a transferência, um homem perderia prestígio. Se não confirmasse, outro homem ganharia motivo para reafirmar sua superioridade. Em qualquer caso, havia consequências tangíveis para a reputação de uma concessionária, para a vida simples de uma família, para a maneira como a comunidade de uma cidadezinha via o valor humano. Dona Beatriz, que estivera calada até ali, deixou escapar um suspiro quase inaudível. Talvez pensasse em seus dias, nas vezes em que alguém a olhara com sobrancelhas levantadas. Talvez lembrasse que a verdadeira riqueza não se mede em cifrões no aplicativo, mas nas atitudes.
Porém, naquele momento, ela apenas olhou para a tela, como todo mundo, esperando o som que separa o antes do depois. Ricardo não sabia ainda que ali estava prestes a ser desafiado em algo que não cabia no manual de procedimentos da concessionária. Não se tratava apenas de dinheiro. Tratava-se da exposição de uma atitude. Fechar o rosto, pedir desculpas públicas, consertar o erro diante de tantos olhos, eram coisas que ele não havia planejado. E por trás do orgulho havia também a possibilidade de aprender. Uma palavra que para muitos soa amarga, porque implica admitir erro. Os vendedores, por sua vez, passaram por uma travessia interna. Alguns sentiram a vergonha antecipada que vem de ter rido de alguém sem motivo justo. Outros experimentaram uma pequena esperança de que tudo não passasse de encenação. Alguém, mais sensível, já percebeu que era hora de escolher lado. Ficar com o grupo que ironizava ou ficar com o respeito que a dignidade de Ademir pedia. Essa escolha, por mais pequena que pareça, define o que acontece depois. E foi nesse ponto, quando o dedo de Ademir pairou sobre confirmar, que a cena ficou suspensa como a linha entre dois mundos. Um mundo que insiste em julgar pelo verniz e outro que conhece o peso do trabalho suado. Um mundo que tem manuais e procedimentos e outro que tem rostos e histórias. Enquanto a mão tremia apenas imperceptivelmente, os pensamentos correram rápidos. O que faria Marta se o pagamento caísse agora? Como reagiriam os filhos, que talvez soubessem de péssimos comentários que circulavam pela cidade? O que faria Ricardo se sobreviesse à tempestade da vergonha? Haveria depois reestruturação, consequências institucionais, perdas e reconciliações? A resposta dependia de um som. A história inteira, pelo menos para aquele sábado, estava prestes a dar um salto. Foi nesse instante que o telefone da recepcionista tocou, uma ligação anunciada por um bip, e alguém na porta disse algo ao público. A tensão ficou ainda maior, porque no mundo moderno os sons têm filosofia. Notificações confirmam, risos matam, chamadas convocam. E no silêncio que seguiu, quase como se o tempo medisse 2 respirações, a cidade inteira pareceu prender o fôlego. Se você já foi julgado pela aparência, fica comigo até o final. Essa reviravolta vale cada segundo. Houve um leve estalo no ar, e a mão de Ademir finalmente pressionou o botão. A sala prendeu a notícia. Alguns fecharam os olhos por um segundo. Outros abriram ainda mais. Ricardo, por instinto, deu um passo para trás. Era o movimento do homem que percebe que a peça não é mais dele. O dedo de Ademir afastou-se da tela como quem retira uma pedra pesada de cima do peito. Por um momento, tudo ficou suspenso entre o estalo do toque e o som que diria tudo. Um bip, uma notificação, uma confirmação que poderia demorar apenas um segundo, e só um segundo, para mudar o tom daquela tarde. O bip veio como um martelo suave que quebra um copo de vidro. Seco, claro, impossível de ignorar. A notificação saltou da tela do telefone com um selo verde que naquela tarde soava como veredito. Confirmação. Pix recebido. R$3.200.000. O som ecoou no salão e fez a luz parecer mais dura por um momento. A recepcionista deixou o celular cair sobre o balcão. Levou as mãos à boca. Um vendedor prendeu a respiração e, quando percebeu, tinha os olhos marejados. Fernando, que rira antes como se aquilo fosse piada, sentiu as pernas fraquejarem. Ricardo congelou com a expressão do homem que vê o cenário fugindo ao roteiro escrito para sua vaidade. O sorriso treinado escorregou para um vazio. Alguém soltou um suspiro longo que parecia não pertencer àquele lugar. Dona Beatriz segurou a bolsa com mais força e pela primeira vez teve a sensação física de justiça sendo chamada pela verdade. Foi confirmado, disse finalmente a voz baixa do vendedor que estava ao lado da mesa, incapaz de esconder o espanto. O banco confirma. O Pix entrou. A confirmação fez a sala virar um espelho de faces diferentes. Choque,
culpa, vergonha, alegria contida. A sensação foi a de estar diante de um acontecimento que não era só sobre dinheiro. Era sobre algo maior, sobre a necessidade de reconhecer alguém que sempre foi visto por uma camada superficial de pó. Ricardo sentiu um calor subir pelo rosto. No primeiro impulso, tentou recuperar o controle da narrativa. Isso deve ser um erro, começou a dizer, numa voz que tremeu. A gente tem regras, a gente tem procedimentos. Seguiu com uma frase que soava mais à defesa do orgulho ferido do que a qualquer razão administrativa. Posso verificar, é só um instante. Mas não havia esfera para voltar atrás quando a transferência é instantânea e irrevogável. O Pix chegara e a evidência era técnica, fria e implacável. A operação constava no extrato. Ricardo pensou em pedir para cancelar, em dizer que era golpe, em buscar uma brecha, qualquer argumento que o deixasse a salvo da humilhação. Percebeu com uma pontada de pânico que não havia saída por esse caminho. O dinheiro estava lá, e a culpa também. Ademir manteve-se sereno. A confirmação não mudou sua postura, apenas tornou desnecessária qualquer discussão sobre legitimidade. Ele fechou o celular, recolheu o chapéu e falou com a calma que sempre lhe distinguira. Então vamos seguir com os papéis. Vocês têm a nota fiscal pronta? As chaves? Era uma frase simples, administrativa. Nada de triunfo retumbante, nada de discurso enfurecido. Só uma exigência de tratamento digno. Cumpra o seu serviço, entregue o carro. Essa era a linha que separava o que ele buscava da possibilidade de transformar tudo numa revanche. Nesse intervalo, o vídeo que alguém na recepção fazia apontando o celular para a cena já havia sido postado com uma legenda curta. O sábado, homem de botas sujas compra caro. Assista. Em minutos, a postagem se multiplicou. A cidade inteira começou a comentar. Algumas reações foram ríspidas contra a atitude da loja. Outras, surreais, tentaram relativizar a humilhação como mero acontecimento do dia a dia. Mas a balança começou a pender para o lado do desagrado público, porque havia, além da transferência, outra evidência. O áudio com as provocações de Ricardo, cortado sem cortes, circulou. Em pouco tempo, nas redes da cidade e nos grupos de mensagens, a história ganhou nome. Botas sujas versus Pix. Ricardo entendeu que a humilhação tinha agora rosto e registro, e medo. Não do homem que fizera a transferência. Ademir não buscava humilhar. Mas do que viria depois. O comentário público, a imagem de sua postura viralizada. A primeira atitude que teve, num reflexo de autodefesa, foi tentar conversar sozinho com Ademir, fora das atenções. Aproximou-se com voz baixa, palavras atropeladas. "Senhor, por favor", começou. "Se me permite, posso oferecer um desconto, um agrado? O senhor sabe, a gente tem clientes importantes." Ademir olhou para ele sem rancor, apenas com firmeza. Havia, no rosto do proprietário da fazenda, a paciência de quem já viu pessoas afogadas no próprio orgulho e sabe que estender mão é mais eficaz que dar tapa. "Ah, senhor Ricardo", disse ele, e a forma como pronunciou o nome não era para cortar, mas para marcar limites. "Não preciso de agrado, preciso de respeito. Quero os carros que comprei. E quero que isso seja registrado, que citem publicamente o que aconteceu. Não por vingança, por responsabilidade, para que outras pessoas não passem pelo que eu passei hoje." A firmeza de Ademir abriu uma fresta onde a vaidade de Ricardo cedeu espaço a uma consciência incômoda. Ele sentiu que não conseguiria manter a máscara. O dono da loja tentou pedir desculpas, primeiro em voz baixa, depois mais alto. As palavras saíram atabalhoadas, sempre com o ego mascarando a sinceridade possível. "Eu me desculpo se
Se fiz o senhor se sentir desconfortável, disse, quase uma obrigação social. Ademir olhou em volta, vendo os rostos que o observavam. Alguns vendedores evitavam o olhar dos clientes, envergonhados por sua cumplicidade. Outros já começavam a pensar nas consequências. Ele não aceitou aquele pedido de desculpas morna. Quero uma retratação pública, afirmou, na página da loja, e que o gerente regional saiba do que aconteceu aqui. Quero que a empresa assuma que tratou mal um cliente. Se isso pode ser reparado, que seja. E quero as chaves. Meus filhos precisam do carro amanhã cedo. Ricardo engoliu seco. O pedido de publicação pública soava como uma sentença para sua reputação. Ainda assim, a vontade de não perder absolutamente tudo tentou prevalecer, que isso se resolvesse com uma nota discreta interna. Pediu tempo e imediatamente 2 pensamentos cruzaram sua cabeça: como minimizar os danos e como manter sua posição. Entre o ruído de sua ansiedade, porém, havia uma voz que lhe pesava. A voz da mulher que se sentava à sua mesa nas noites e que, mais cedo, lhe dissera para não provocar. Enquanto Ricardo tentava costurar uma saída, o telefone de Ademir tocou. Era Marta. Do outro lado da linha, uma mistura de serenidade e alegria. Você conseguiu? Perguntou ela, na voz com que se dirige ao marido depois de anos de partilha. Consegui, respondeu ele, e o simples som de seu alívio foi suficiente para que uma lágrima lhe escapasse. Está tudo certo, vou mandar as chaves para o almoço. Marta sorriu e disse, sem ironia, apenas com a tranquilidade de quem conhece a alma do companheiro. Só traga respeito para casa, amor, o resto a gente ajeita. Enquanto isso, a história crescia em outra frente. Marina, a recepcionista, viu seu vídeo ganhar alcance e foi chamada por um veículo local de jornalismo. Um repórter ligou da redação pedindo uma entrevista rápida. Em poucas horas, uma matéria com imagens do salão, trechos do áudio das provocações e a confirmação da transferência aparecia numa plataforma regional. O título não era de escárnio. Perguntava simplesmente: preconceito em plena luz. Cliente humilhado compra e exige retratação. A manchete desencadeou debates. Comentários online variavam, mas o peso da opinião pública ficou claro. Muitos condenavam a postura dos vendedores e pediam retratação. A repercussão alcançou os ouvidos que, de outra forma, não participavam das conversas da cidade. O gerente regional, Dr. Henrique, recebeu uma enxurrada de mensagens e o vídeo em anexo. Ele era um homem metódico, de carreira construída em procedimentos e imagem institucional. Ao assistir ao material, não apenas viu a cena, viu uma falha grave de conduta que poderia arranhar a marca e comprometer relações com clientes de todas as classes. Para ele, a conta era simples. Havia um código de atendimento e havia provas de que fora violado. Dr. Henrique não decidiu em 5 minutos. Pesquisou, escutou as gravações, falou com um assessor e então tomou uma decisão que era mais pedagógica do que punitiva. Ele convocou Ricardo para uma conversa. Queria ouvir sua versão, mas também deixar claro que havia valores corporativos a proteger. Entre eles, o respeito básico ao cliente, independentemente de sua aparência. Ricardo, acuado, tentou explicar que aquilo tinha começado com brincadeira e que havia extrapolado. Apresentou desculpas. Dr. Henrique ouviu, mas sabia que não bastavam palavras. Precisava haver consequência institucional que demonstrasse que aquilo não era mera negociação interna, mas assunto de responsabilidade social. Na mesma tarde, a concessionária publicou uma nota oficial. Lamentava o ocorrido, afirmava que o comportamento não representava os valores da empresa e anunciava abertura de procedimento administrativo para apurar responsabilidades. A nota era um primeiro passo, feito para acalmar uma opinião pública que exigia mais, mas as movimentações não pararam por aí. Vários clientes antigos, ao ver a repercussão,
Enviaram mensagens ao gerente regional expressando preocupação com o atendimento e questionando a conduta da unidade local. Diante da pressão e das provas, o vídeo, os áudios, os relatos internos, Dr. Henrique tomou uma medida mais decisiva. Rescindiu a concessão do ponto local com base em cláusulas contratuais que previam condutas que comprometessem a imagem da marca e a relação com a comunidade. Ele explicou que a medida não visava punir pessoas, mas proteger clientes e a integridade do negócio. Ricardo perderia a concessão e seria afastado da gerência local durante o processo de transição. À frente daquele posto, a empresa designou um gerente interino, Carlos. A notícia da rescisão caiu como um choque organizado. Para muitos, foi um alento ver que havia responsabilização institucional além do constrangimento momentâneo. Para outros, parecia exagero. Ricardo, porém, viu ali a profundidade do estrago. Não era apenas que seu orgulho havia sido ferido, era que agora haveria consequências concretas sobre seu trabalho, sua renda, sua reputação. Em um diálogo doloroso com Clara, a mulher que dividia sua vida, ficou clara a amplitude da queda. "Eu erro, Clara", disse ele com voz embargada. "Eu sei que errei, mas perder tudo assim, você perdeu pela maneira como tratou", respondeu ela, fria, mas firme. "Não é só a perda do negócio, é a perda da confiança. Pode-se reconstruir, mas não será hoje. E não será com a mesma postura." A conversa deixou Ricardo numa confluência de culpa e reconhecimento. Não havia espaço para choro exibido. Havia trabalho a fazer, reescrever atitudes, pedir perdão real e arcar com a responsabilidade que advém de suas ações. Enquanto isso, na concessionária, as negociações correram. Os papéis foram assinados, notas fiscais emitidas e as chaves, muitas chaves, passaram a ser separadas para entrega. O número de veículos dobrara em relação ao que Ricardo imaginara vender de uma vez. A ordem de compra fora clara e institucionalmente válida. Havia ali, além do contrato com a loja, um compromisso prático. Os carros sairiam daquele lugar para um destino que mudaria a rotina de uma fazenda e de uma comunidade. A logística da entrega foi um capítulo por si. Caminhões cegonha foram mobilizados, motoristas cheios de curiosidade e histórias próprias assumiram rota até a fazenda de Ademir. O trajeto pela estrada de chão, que antes exigia cautela nas épocas de chuva, tornou-se uma procissão discreta. O som dos pneus levantando poeira, o vento no rosto dos motoristas, os olhares curiosos dos vizinhos. Tudo isso compôs uma chegada que não teria a pompa de uma festa de luxo, mas carregava algo mais sólido, utilidade e possibilidade. Quando os caminhões chegaram, a família foi à estrada para ver a cena. Os filhos correram como crianças que sentem um misto de surpresa e expectativa. Marta, que acompanhara os passos discretos de planejamento financeiro, manteve um sorriso que dizia mais do que palavras. As chaves foram entregues com documentos assinados e a emoção estava no gesto. As mãos calejadas de Ademir segurando a chave, a etiqueta do carro marcada com o nome da família. Não houve desfile. Houve silêncio e gratidão. Alguns carros ficaram na fazenda para fins práticos, caminhonetes para o transporte de insumos, um utilitário para levar crianças à escola quando a chuva alagasse a estrada, um veículo menor para o mercadeiro que ia à cidade comprar peças. Outros, programados para ajudar a comunidade, foram destinados a um projeto social local que antes contava com um velho carro que já não dava conta. O projeto, administrado por uma organização comunitária chamada Roda Solidária, uma iniciativa fictícia, porém representativa de tantas que existem mundo afora, recebeu 3 veículos para transporte de idosos, a consultas médicas, para logística de doações e para levar jovens a cursos profissionalizantes.
No dia da entrega oficial das chaves ao projeto, o coordenador, Paulo, fez um breve discurso improvisado. Não era eloquente por vaidade, mas tocou o ponto certo. Não é só sobre carros, disse ele. É sobre dignidade de quem precisa andar, de quem precisa ir ao médico, de quem precisa estudar. Esses veículos vão fazer diferença na vida de muita gente. Algumas beneficiadas deram pequenos depoimentos. Dona Marli, que ganha a vida vendendo pastel na feira e cuja mãe precisava de transporte para sessões de fisioterapia, falou com voz embargada. Antes a gente dependia de um vizinho. Agora, um carro vai levar minha mãe sem a correria e o aperto nos olhos. Isso é mais do que um bem material. É tempo ganho, saúde cuidada. Esses testemunhos foram registrados por alguém da comunidade e, em sua simplicidade, se espalharam com naturalidade. A narrativa que predominou foi a do uso responsável dos recursos, não ostentação, não fanfarra, mas aplicação prática em prol da família e do coletivo. A repercussão também teve vozes que pediam cautela. Alguns questionavam por que um homem de posses distribuía tanto assim. Havia até quem sugerisse que Ademir buscava notoriedade. Ele, porém, tinha uma resposta clara que saiu do tom, não em defesa, mas em explicação serena. Nós somos do campo. Aprendemos a multiplicar, a cuidar da terra, das pessoas. Eu não vim aqui para ser herói. Vim para cuidar do que é meu, da minha família, e para fazer o que posso para que outros circulem com mais dignidade. Ao longo das semanas seguintes, a cidade acompanhou os desdobramentos. Ricardo, afastado da gerência, teve de prestar contas à empresa e buscar formas de reparar. A empresa, por sua vez, implementou um programa de treinamento obrigatório de atendimento e sensibilidade social para todas as suas unidades e lançou uma campanha interna com palavras que se tornaram lema. Respeito é serviço. Carlos, o novo gerente, assumiu com uma postura de humildade técnica, reconheceu a falha, pediu desculpas públicas em nome da loja local e anunciou medidas de reparação, inclusive contato direto com clientes locais para reconstruir a confiança. A rescisão da concessão foi acompanhada por uma promessa institucional. A sede regional criaria um código de conduta mais rigoroso e monitoraria unidades locais para que episódios assim não voltassem a ocorrer. Para Dr. Henrique, a medida tinha um caráter pedagógico. Responsabilizar sim, excluir não necessariamente. Havia, por trás do ato, a possibilidade de recuperação pessoal para Ricardo, caso ele aceitasse enfrentar a própria arrogância e se recalibrasse. Ricardo, nos meses que se seguiram, enfrentou o fato de que sua posição não era mais só dele. Procurou primeiro refúgio na família, depois assumiu uma postura pública diferente. Ofereceu-se para participar de encontros comunitários, ouviu relatos de quem se sentira maltratado por práticas semelhantes à dele. Não foi fácil. Recebeu xingamentos e palavras duras, e também encontros que exigiram escuta. Em uma dessas reuniões, com a comunidade local reunida para discutir atendimento ao público, Ricardo fez uma fala curta. Eu errei, eu fui cruel. Tenho que viver com isso e com as consequências. Agora quero aprender a fazer diferente. Houve quem não quisesse ouvir. E havia também quem, vendo o esforço autêntico, deu um voto condicionado de confiança. A vida de Ricardo mudou. Sem a concessão, precisou repensar seus hábitos e sua prioridade. O orgulho, que antes guiara seu comportamento, tornou-se um ponto de análise. Trabalhar em empresas menores, participar de programas de capacitação e, acima de tudo, aceitar que ganhar respeito exige mais do que títulos. Exige ação consistente. Entre os vendedores, alguns saíram da concessionária com vergonha. Outros, com consciência moral tomada. João, o vendedor que fizera a pergunta técnica no início e depois se viu cúmplice da escárnio,
Mudou seu trajeto de almoço e foi dias depois ajudar no projeto que recebeu os carros. Ele disse depois que foi um jeito de reparar algo que a nota não cobria. Para muitos naquele grupo, o episódio foi um ponto de inflexão profissional. Aprenderam que rir das pessoas é perder parte da própria humanidade. Enquanto a cidade debatia e a concessionária aprendia suas lições, a família de Ademir retomou a rotina sem espetáculo. Ele preferiu não dar entrevistas sensacionalistas. Recusou convites para aparecer em programas que buscavam o choque. Sua prioridade foi a fazenda, a família e a aplicação prática dos recursos. Com parte do valor, Aldemir, assim seu apelido carinhoso entre vizinhos, reformou um galpão para guardar equipamentos, investiu em manutenção das estradas internas e criou um pequeno fundo para ajudar trabalhadores rurais vizinhos em caso de emergência. Parte foi aplicada em um fundo educacional para os filhos e para alguns jovens da comunidade que queriam cursar técnico agrícola. Nada de ostentação, nada de troféus, só cuidado. As chaves que se deram aos filhos viraram cenas pequenas e cheias de humanidade. Ana, a filha, que sempre ajudou no controle das vendas de leite, recebeu a chave de um carro que usaria para levar material escolar para iniciativas comunitárias. Marcos, o filho mais velho, ganhou a caminhonete que carregaria cargas para a feira. Outros veículos ficaram para uso de vizinhos que antes dependiam de transporte improvisado. As trocas foram feitas com documentos e com conversas abertas sobre responsabilidade. Não se tratava de comprar fama, mas de distribuir utilidade. A comunidade, aos poucos, viu o acontecimento como um momento de aprendizagem coletiva. A história deixou marcas. Gerou políticas internas na concessionária, inspirou projetos de formação sobre atendimento ao cliente e levantou uma conversa que para muitos faltava. O quanto julgamos o outro pela aparência e o quanto isso embota a compaixão. Meses depois, em uma escola do município, uma roda de conversa sobre respeito reuniu crianças, jovens e adultos. Uma professora colocou sobre a mesa a foto que circulara no início do episódio, a imagem das botas sujas no mármore, e pediu que falassem sobre o que viram. Um menino, depois de pensar, falou simples: "Vi que não dá para julgar só por fora. Tem trabalho que suja, e isso nem por isso deixa a pessoa menor." A frase, ingênua e direta, caiu como síntese do que se aprendeu. Respeito, naquele pequeno auditório, virou tarefa de todos. No fim das contas, a narrativa que saiu das redes e dos corredores da concessionária foi menos sobre o Pix milionário e mais sobre como um gesto de indignidade pode ser corrigido por atitudes de justiça, responsabilidade e generosidade. O Pix foi símbolo, um som que mudou o rumo de uma tarde e expôs uma ferida da comunidade. Mas aquilo que ficou ao final foi tudo aquilo que não se compra. A possibilidade de reparar, a chance de assumir erro e a oportunidade de transformar recursos em bem-estar. Houve reconstrução institucional. A placa da loja ganhou um umbral de valores específicos. Treinamentos se tornaram rotina. Campanhas de atendimento foram feitas com pessoas da cidade convidadas para opinar. Dr. Henrique acompanhou a transição e, em cada reunião, repetia uma ideia que lhe parecia fundamental. Atendimento é dignidade. Carlos, o novo gerente, não se apresentou com retórica vazia. Ele andou pela cidade, bateu de porta em porta, ouviu reclamações antigas e construiu um plano que, embora simples, era consistente. Ouvir antes de vender, educar a equipe e não tolerar humilhação. A mudança levou tempo e a confiança também. Quanto a Ricardo, a estrada dele passou a ser menor, mas mais sincera. Ele começou a frequentar cursos de gestão de pessoas, fez voluntariado periódico e, com o tempo, reconstruiu uma forma de trabalhar sem a arrogância que o marcara.
Não foi fácil para ele recuperar a estima alheia, nem sempre foi perdoado, mas para alguns seu esforço chamou atenção. A humilhação que causou trouxe, com a consequência, uma chance de reeducação moral. Ademir, ao voltar para a rotina da fazenda, sentiu algo que não media em cifras: leveza. Não porque o dinheiro resolvia tudo, mas porque havia um alinhamento entre suas ações e seus valores. Continuou a levantar com o dia, a checar o rebanho, a conversar com vizinhos, a participar das reuniões da cooperativa e a fazer o que era preciso com a discrição de quem sabe que a vida é feita de trabalho e cuidado. Numa noite fria, já distantes dos ruídos da cidade, a família se reuniu na varanda. A lua jogava seu brilho sobre a terra e o cheiro de feno misturava-se ao de café fresco. Marta fez uma simples oração de gratidão, não em tom de liturgia, mas em agradecimento sincero pelo que haviam passado e aprendido. As crianças riram, contaram sobre como o carro novo os ajudara no dia a dia. Nenhuma exibição, nenhuma ostentação, apenas reconhecimento. A sensação que restava era a de que, naquele episódio, havia mais do que um Pix milionário. Havia a confirmação de que dignidade e respeito não têm preço e que os recursos podem e devem servir para o bem comum. Algumas semanas depois, numa reunião comunitária, alguém sugeriu plantar uma árvore em frente à escola em memória da mudança. A árvore da dignidade, propôs um vizinho. A ideia foi aceita com simplicidade. No dia do plantio, a escola estava cheia de crianças que, com paz entre as pequenas mãos, enterraram terra e riram. Uma placa discreta lembrou: respeito e trabalho constroem futuro. A história seguiu seu curso na vida das pessoas. Para uns, um lembrete, para outros, uma chamada à ação. Quem olhava para o episódio de fora talvez visse apenas a imagem viral: botas sujas e um Pix que chocou. Mas para aqueles que viveram a cena, aquilo significou algo mais profundo. Um desafio para reavaliar pequenos jeitos de julgar e uma oportunidade de aplicar recursos de forma que servissem ao coletivo. No fim, quando a poeira baixou e as máquinas do dia a dia retomaram seu ritmo, a lição permaneceu. Respeito, ficou claro, não se compra com roupa, não se mede por etiqueta e não cabe em um comentário de corredor. Respeito exige prática, exige treino, exige que empresas e pessoas assumam a responsabilidade por seus atos e, sobretudo, exige coragem para admitir erro e trabalhar para repará-lo. Se esta história fez você pensar sobre a forma como trata os outros, compartilhe. Se acredita que dignidade não se compra e que respeito vale mais do que aparência, comente e passe adiante, porque é assim, com palavras e ações, que mudamos o mundo à nossa volta.